vamos falar de um tema, aún não vamos trabalhar especificamente um mito, pero vamos, el primeiro encontro que tuvimos, eu trabalhei um pouco sobre a relação dos mitos e dos ritos, ¿no? E como isto se relaciona com a biodança. Hoy yo quiero hablar algunas cositas a respeito de los arquétipos que eu creio que vai nos servir para depois, e na próxima já vamos entrar em um primeiro mito, então vai nos servir para trabalhar nossa mirada ao mito, não? Então, hoy vamos ver los arquétipos, o que são os arquétipos, as imagens arquetípicas e o que isto tem a ver com a vivência do luminoso, porque são coisas que estão relacionadas. Então, aparentemente não é uma coisa que desarrollamos muito quando falamos em biodança de arquétipos es relacionarlo a la cuestión del inconsciente luminoso, pero estão relacionados e hoje vamos ver um pouco mais profundamente. São coisas que eu menciono muito em mis encontros, ¿no? Pero me gostaria de salientar porque quizás muitos de ustedes não oíram aún eu falar disto. Eh, y yo creo que es un punto muy importante para dejar más claro o por qué utilizamos los arquetipos, por qué es tan importante. Bien, vamos ver esto hoy. Entonces, el primer poder resgatar un poco qué son los arquetipos, ¿no? Entonces, los arquetipos, ya vimos muchas veces esto, pero siempre bien repetir porque muchas veces es difícil comprender, ¿no? Entonces, yo me gusta mirar los arquetipos desde un principio vivencial, ¿no? Que es el principio que temos em la biodança. A biodança é um sistema vivencial e miramos o mundo, miramos os fenômenos a partir de uma leitura vivencial. Então, isto está muito intimamente ligado a el por qué utilizamos os arquétipos em biodança, como trabalhamos os arquétipos em biodança. Então, segundo minha leitura, a humanidade, durante sua história, desde os primeiros tempos, desde de aquilo que costumamos chamar de pré-história, vivimos coisas muito importantes, muito impactantes, que não foram impactantes para somente uma pessoa, pero são coisas que eram muito significativas para a humanidade, para esta humanidade que dava seus primeiros passos no planeta, ¿no? Então, são fenômenos que nos marcaram profundamente. Então, por exemplo, quando pensamos em los quatro elementos, ¿no? Entonces, pensamos o que pode ter significado la relación humana con el fuego en los primeros años de existencia de la humanidad, en los primeros pasos de la humanidad. Entonces, la humanidad tiene una relación muy profunda con el fuego. ¿Por qué? Porque toda la tecnología nace con el fuego. ¿Ah? Entonces, el fuego hace una transformación de la forma como nos alimentamos, de la forma como nos aquecemos, de la forma como nos relacionamos incluso con otras personas. Entonces, inicialmente, como sucede com muitos animais, nós teníamos
miedo al fuego. El fuego era una cosa amenazadora. Iniciamos a utilizar el fuego cuando encontrábamos el fuego. ¿Ah? Entonces, después de que cayó un rayo, entonces íbamos lá, tomábamos un poco de fuego y no sabíamos cómo hacer el fuego, ¿no? Después, el segundo momento es el momento donde se descubre cómo hacer el fuego, no solamente cómo preservarlo, cómo hacerlo. ¿M? Todo esto es muy fuerte, muy impactante, porque era como que saber es un nuevo paso de sobrevivencia, ¿no? Para nosotros somos una especie muy vulnerable, ¿no? Entonces, el significado de esta relación con el fuego se multiplica, es muy profundo, toca mucha emoción. Entonces, esto pasa a tener un significado que no es solamente para aquellas personas que vivieron en aquella época, pero pasa a ter un significado que compõe como elemento del inconsciente, del elemento intersubjetivo para toda a humanidade. Então, estas vivências muito impactantes, como eu demonstrei agora com o fogo, estão, por exemplo, dentro de todos os elementos, estão dentro de roles sociais, como a maternidade, a caça, las presencias de los astros, todo esto muy inexplicable, todo esto muy impactante, muy lleno de emociones. Entonces, é como que são elementos que existem a priori. O significa? Mesmo que eu não tenha a experiência personal de contato com estes elementos, eu tenho isto como uma emoção básica como una marca básica, como, entre comillas, una energia básica que me move. E isto vai se apresentar em todos os locais, em todos a história humana. Hã? Então, independente da época, independente da cultura, são elementos que aparecem em todas as culturas, em todas as épocas. E por isso têm ah, um significado, contato com coisas que superam né, as questões territoriais e temporais. Depois, cada cultura tiene su forma de tratar esto, ¿ah? Y cada época va a tener su forma de tratar esto. Pero aquela energia inicial, aquela marca inicial, ou aquele formato inicial estará presente em todos os lugares, em todos os tempos. Bien. Después, las estas marcas iniciais, por que são tão fuertes, não? Por que são tão profundas? Porque têm a ver com os mecanismos de sobrevivência, nos move tanto porque estão relacionadas diretamente ao processo de sobrevivência, ao processo de perpetuação, ao processo eh, de, de celebração da existência, então estão relacionadas a los instintos diretamente. Então, Jung nos falou que os arquétipos estão sempre ligados muito intimamente a los instintos e são como uh, uh,
son la misma manifestación en frecuencias diferentes. Él hace un paragón con la luz, ¿no? Entonces, es como que los instintos son el infravermelho, el arquetipo, el ultravioleta, pero son todas manifestaciones de la misma luz, ¿no? Entonces, ele utiliza esto como uma metáfora para para que possamos entender essa relação. ¿No? Pero se pensamos em nível vivencial, ¿no? Entonces, los arquétipos estão muito relacionados a essas vivências muito impactantes que têm a ver com esta emoção muito primária, ¿no? E essas emoções muito primárias têm muito a ver com os instintos. Então, são coisas muito relacionadas, ¿no? Bien, entonces, o que temos que levar em conta é que quando mobilizamos arquétipos em biodança, estamos mobilizando os instintos também, porque parece que quando pensamos, estou trabalhando os arquétipos, então não estou trabalhando o mundo instintivo, estou trabalhando o mundo simbólico. E isto parece que nos alontana da biodança, não? Porque a biodança está baseada em um trabalho sobre os instintos. Pero esto é uma impressão diante de uma não compreensão. Porque, em realidade, quando trabalhamos arquétipos, estamos trabalhando diretamente os instintos, porque todos os arquétipos estão ligados intimamente a los instintos. Solamente que, assim como nós outros em biodança trabalhamos os instintos através do movimento, da dança, os arquétipos nosotros logramos tener presente los arquetipos, acessar los arquetipos por imágenes. ¿No? Entonces, yo hablé para ustedes, ¿no? Que el arquetipo de una energía eh, eh, primária, eh, muito antiga e presente em todas as culturas, pero a cada cultura vai manifestar de alguma forma esta energia, né? Com histórias diferentes, com representações diferentes. Então, estas histórias diferentes, estas representações diferentes, são imagens arquetípicas. Então, é, por exemplo, quando eu tenho o arquétipo da grande madre, então são as representações de distintas diosas que vão hablar deste mesmo arquétipo sobre diferentes pontos de vista. Diferentes histórias se constroem sobre o arquétipo, pero todas essas histórias nos remetem ao mesmo arquétipo. Então, assim como em biodança, a dança é a porta de acesso para os instintos, la puerta de acesso para os arquétipos é a imagem. E uma coisa que Jung nos traz também é que é uma coisa que ele que Rolando nos resgata, não? Através desta visão del inconsciente luminoso e que hace relação com a teoria junguiana, mesmo que não tenha isto muito explícito nela construção teórica de biodança, isto é uma forma que eu vejo, não? Por quê? Porque para Jung, o luminoso é um fruto do arquétipo. Toda vez que se manifesta um arquétipo, se manifesta sua manifestação é luminosa. O que significa isso? Não? É que a manifestação
eh, pura del arquetipo, suprema del arquetipo, è una epifania, è una manifestazione llena di misterios, è una vivência de alguma coisa inexplicável. Quando temos uma vivência muito profunda, muito forte, né? Esta vivência é luminosa. Né? Pero depois, se queremos contar o que vivimos, é intraduzível por palavras, não? Então, todo isto que é tão grandioso, tão inabarcável por la consciência, por las palavras, que a racionalidade não logra explicar, appartiene a esta vivência do luminoso. E, segundo Jung, o acesso ao luminoso é o arquétipo. Então, é fantástico isto, porque quando trabalhamos el, el arquétipo e o instinto, estamos dando acesso ao luminoso. Então, sempre que trabalhamos o arquétipo, sempre que trabalhamos o instinto, estamos mobilizando todas essas energias juntas. Pero é fácil chegar aí. Então, eu creio que puede suceder de uma pessoa iniciar a hacer biodança e ter acesso a uma vivência espontaneamente, dentro de uma vivência, ter esta sensação de conexão profunda e inexplicável. Pero é mais raro. Entrar profundamente em vivência é uma construção. E a construção se dá por um trabalho sobre o movimento. Então, tudo inicia sobre a integração motora. É importante compreender que a integração motora, com exercícios muito sencillos, é o que não trabalha a um dentro de la mobilização arquetípica, pero sí trabalha dentro de uma mobilização instintiva, um contato com o instinto. Então, estamos, segundo esse espectro de luz, estamos trabalhando sobre o infrarrojo. Pero isto vai preparar, para podermos trabalhar as danças arquetípicas. Então, para passar por esse espectro e ir para uma mesma dimensão, uma dimensão diferente do mesmo fenômeno. Então, eh, este trabalho motor, de integração motória, com os exercícios mais sencillos, vão preparar para danças mais sofisticadas, que são danças que vão ter conteúdo arquetípico. E a biodança é fantástica porque trabalha o arquétipo do ponto de vista motório. Então, assim como para os junguianos o arquétipo se traduz por imagem, para a biodança, esta imagem arquetípica vem através da motricidade. Não é que não podemos utilizar outras imagens, né? Trabalhando a visão, outras sensações, pero para ajudar na indução da vivência, pero o movimento que é a chave principal. Então, a progressividade do movimento é que dará condições de uma vivência muito profunda, muito conectada, que dá acesso a esta vivência do grandioso, esta vivência do inexplicável, que é profundamente integradora. Então, muitas vezes, né, pensamos que a transcendência, e é uma coisa muito comum
em nossa cultura a separação entre corpo e ânima, né? Corpo e alma. Então, muitas vezes pensamos que transcender é entrar em uma negação do corpo. Em biodança é o contrário. Então, a única forma de entrar em contato com o arquétipo de uma forma tão profunda que me leve a uma vivência extremamente profunda e significativa es através del movimento. O corpo não pode ser negado aí. O corpo é o movimento, né? É, através do movimento que vamos chegar à transcendência, né? Não é da negação do corpo, e sim da vivência plena de minha corporeidade, né? Em todos os potenciais que vamos ter acesso ao luminoso. É interessante pensar que isso, então, é uma construção que hacemos com as classes de biodança, não? Dificilmente uma pessoa que não tem nível de integração, tem o movimento muito dissociado, vai ter acesso a vivências profundas, né? E se tiene, pode ser dissociativo. Então, temos uma construção progressiva do movimento que vai criando a possibilidade de vivências muito potentes. Né? E assim vamos progressivamente, né? ah, ah, contatando este movimento que passa del início, muitas vezes as pessoas têm movimentos automáticos ou movimentos muito voltados a uma expressividade, que é a expressividade para o outro, para o mundo, ou seja, um, um pouco uma representação do movimento e não o movimento em si. Pouco a pouco vamos traindo para uma profundidade do movimento, um movimento plenamente sentido, com que este sentir o movimento que vai nos proporcionar estados alterados de consciência e vai nos dar um significado que não é racional. É um significado muito íntimo, muito potente, de resgate de potência também. Hum? Então, quando utilizamos os mitos, e como habíamos, hoje falávamos a respeito de los mitos e como podemos, os mitos têm muitos mitos, cuentos de hada, têm muitas interpretações e muitas vezes vêm de culturas que têm uma, ah, uma base, dificilmente um ambiente cultural não vai ter uma base de repressão de instintos, eh, de cultura de patriarcal e tudo isso, não? Então, como eu vou trabalhar a partir de la mitologia, este acesso do luminoso, muitas vezes, através do significado direto da história, ou através da superação deste significado, né? Traindo claramente, hum, eh, eh, muitas vezes significados que hablam de repressão, de coisas traumáticas, e poder trazer o mito, el cuento, como um passagem de superação. Então, podendo ver que todas as histórias estão disponíveis para ser recontadas, não? Eu posso contar os mitos de minha forma, e
refazer suas histórias. E nisso é muito importante. Eu resgato o arquétipo que tem no mito e puedo refazer sua história. Entonces, es el momento donde yo soy el protagonista de esta historia, que es en realidad mi historia. Entonces, podemos pensar que em biodança, a construção de uma classe de biodança é uma espécie de storytelling, mesmo que não ah, não la apresentamos assim, né? Há uma história que entramos, uma poesia que entramos, né? Em movimento, estamos levando a pessoa em algum lugar, né? E podemos dar esse lugar onde estamos levando, dar uma conotação arquetípica a isto. E podemos pensar que a classe de biodança tem uma estrutura narrativa. ¿M? Então, que em realidade estamos contando uma história quando estamos construindo uma classe de biodança. ¿M? Então, o que é interessante, não? Pensar é que o mito ou o cuento pode servir como metáfora, como imagem arquetípica, para nos ajudar a entrar. Pero quando utilizamos o mito e utilizamos a metáfora, temos que entender não somente aquela história de uma forma plana, pero entender que atrás da história existe uma outra história, não? Que é o que chamamos de subtexto. Assim, o que está se contando quando se conta esta história? E como vamos lidar com isso que está sendo contado? Hã? Porque muitas vezes a história vai contar diretamente algo que tem a ver muita sintonia com aquilo que vamos ver em biodança, como os princípios de biodança. Algumas vezes não vai ter, pero a forma como vamos tratar isto pode resgatar esses princípios. Então, temos que ver como tratar este subtexto. Muitas vezes eu posso trazer um mito, uma história que tem como subtexto um mensagem repressivo, mensagem que não é aquele que passo diretamente em biodança, pero eu posso utilizar esse mito, essa história, como superação desse tipo de repressão. Então, eu já falei para vocês algumas vezes de alguns mitos que eu hago isto, não? Uno que me gusta muito, então, a história de Cassandra, né? Ah, Cassandra que representa, eu não vou contar toda a história agora, pero que representa, é um mito que habla clarissimamente do processo de silenciamento das mulheres, como se constrói o silenciamento das mulheres. Pero também podemos pensar que este mito tem muito a ver não solamente com as mulheres, pero como se constrói o silenciamento em todas as instâncias que marginalizam pessoas, ok? Você pode ler uh, uh, relacionado com as mulheres ou pode ler-se este mito como instâncias onde as pessoas são apartadas e silenciadas, não? Qual é o processo? A ponto de a pessoa desconfiar de si mesmo. É claríssimo, através desse mito, como se constrói toda uma neurose que vai entrando e traindo um processo terrível de desconstrução da própria identidade da pessoa.
É assim, pode pensar, mas por que eu vou resgatar este mito em biodança? Não, não tem a ver, é terrível, não? Pero yo puedo utilizar el mito para ayudar a la persona a compreender este processo, porque pode ser que a persona, algumas pessoas, vivam este processo em primeira persona, ou, ao contrário, sejam partícipes desse processo em relação a outras pessoas. E em nível vivencial, eu não vou construir uma classe de silenciamento, pero yo voy potencializar los participantes, ¿no? A estabelecer processos de hablar, de ter mais confiança em aquilo que habla, de superação de silenciamentos e de também apoio a pessoas que têm que superar esto, ¿no? De não reforçamento do silenciamento. Então, é a utilização do mito como processo de criação de consciência. ¿Ah? E se pode tranquilamente trabalhar desta forma em biodança. ¿Ah? Então, é isso que gostaria que vocês pudessem refletir, porque no mundo de los mitos e de las histórias, grande parte, quizás a maioria, vai ter esta história que conta sobre a nossa cultura repressiva, pero podemos tomar esses personagens para compreender esse processo de repressão e, através da classe de biodança, superar esse processo de repressão.